Robert Mitchum nasceu Robert Charles Durr Mitchum em 6 de agosto de 1917 em Bridgeport, Connecticut. Ele veio de origens humildes. Seus primeiros anos foram marcados por dificuldades. Seu pai morreu em um acidente ferroviário quando Robert ainda era criança, deixando a família lutando para sobreviver. Sua mãe, Anne Harriet Gunderson Mitchum, fez o possível para criar seus 3 filhos durante a Grande Depressão, incutindo neles um senso de resiliência e independência, que mais tarde se tornariam características essenciais da persona de Mitchum nas telas. Quando jovem, Mitchum era inquieto e rebelde. Saiu de casa aos 14 anos, viajando de trem de carga pelo país durante os anos da Depressão, uma experiência que moldou sua visão de mundo e fortaleceu seu caráter. Ele exerceu uma série de trabalhos ocasionais, desde cavar valas e lutar boxe até escrever poesia para terceiros. E até passou um curto período em um grupo de trabalhos forçados no sul dos Estados Unidos depois de ser preso por vadiagem. Essas experiências lhe proporcionaram uma compreensão direta da vida à margem da sociedade, algo que mais tarde influenciaria suas interpretações de anti-heróis, andarilhos e homens assombrados pelo passado. A entrada de Mitchum na atuação foi quase acidental. No início da década de 1940, após se casar com Dorothy Spence, o amor de sua vida e sua companheira para toda a vida, ele conseguiu um emprego na Lockheed Aircraft, na Califórnia, enquanto também trabalhava meio período em produções teatrais locais. Seu carisma natural e sua voz profunda e ressonante logo chamaram a atenção. Depois de aparecer em pequenos papéis no cinema, Mitchum assinou contrato com a RKO Pictures, onde começou a construir sua reputação como um ator sério. Suas primeiras atuações em filmes de faroeste e de guerra, como 30 Segundos sobre Tóquio, 1944, e A História de G.I. Joe, 1945, lhe renderam aclamação da crítica, sendo que este último lhe garantiu sua primeira e única indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante. No final da década de 1940 e na década de 1950, Robert Mitchum já era um galã conhecido por sua presença natural, elegante e enigmática. Ele se tornou um pilar do cinema noir, estrelando clássicos como Out of the Past, 1947, Crossfire, 1947 e The Big Steal, 1949. Suas atuações personificavam os heróis cínicos e cansados do mundo que definiram o gênero, homens que pareciam moralmente ambíguos e profundamente humanos. Seu barítono suave e estilo de atuação minimalista o destacaram em uma indústria que muitas vezes privilegiava o teatralismo. Mitchum não atuava, ele simplesmente existia na tela, e o público não conseguia desviar o olhar dele. No entanto, a carreira de Mitchum não foi isenta de controvérsias. Em 1948, ele foi preso por posse de maconha, um escândalo que poderia ter acabado com a carreira da maioria das pessoas na época. Mas Mitchum encarou a situação com sua típica indiferença, cumprindo uma breve pena de prisão e retornando a Hollywood com um ar ainda mais misterioso. Em vez de prejudicar sua reputação, o incidente apenas reforçou sua lenda de bad boy, o rebelde que seguia suas próprias regras dentro e fora das telas. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, Mitchum provou ser um dos atores mais versáteis de Hollywood. Ele estrelou uma gama diversificada de filmes, desde faroestes como O Rio das Almas Perdidas, 1954, com Marilyn Monroe, até thrillers psicológicos como A Noite do Caçador, 1955, no qual sua interpretação arrepiante do pregador assassino Harry Powell permanece uma das performances mais aterrorizantes da história do cinema. Mais tarde, em Cabo do Medo, 1962, ele interpretou outra figura ameaçadora, o ex-presidiário vingativo Max Cady, entregando um de seus papéis mais icônicos. Apesar da fama, Mitchum nunca pareceu seduzido pelo glamour de Hollywood. Ele era conhecido por sua humildade,
seu senso de humor e sua recusa em levar a indústria muito a sério. Os colegas de elenco frequentemente comentavam que Mitchum conseguia cochilar entre as gravações e, assim que as câmeras começavam a filmar, entregava uma atuação impecável. Por trás de sua aparência rústica, escondia-se um homem inteligente e sensível, profundamente dedicado à família e apaixonado por música. Ele chegou a gravar 2 álbuns solo, um de calypso e outro de baladas country, exibindo sua voz rica e melodiosa. Com o passar dos anos, Mitchum fez uma transição elegante para papéis de personagem, provando que a idade não diminuía sua presença marcante nas telas. Ele atuou em filmes aclamados como A Filha de Ryan, 1970, Os Amigos de Ed Coyle, 1973, e Adeus, Minha Adorada, 1975, onde revisitou o arquétipo noir com um brilho melancólico. Suas últimas grandes atuações, incluindo seu papel em Dead Man, de 1995, serviram como homenagens apropriadas a um homem que viveu e respirou cinema por mais de 5 décadas. No outono de 1933, quando o ar fresco da estação varreu a zona rural de Delaware, Robert Mitchum, de 16 anos, encontrou a garota que se tornaria a maior constante em sua vida, Dorothy Spence, de 14 anos. O encontro deles aconteceu em um lago perto de Camden, Delaware, um ponto de encontro popular entre os jovens da vizinhança. Mitchum, um adolescente já inquieto e rebelde, conhecido por sua sagacidade e espírito aventureiro, sentiu-se imediatamente atraído pela inteligência discreta e pelo charme natural de Dorothy. Ela possuía uma graça ingênua típica de cidade pequena que contrastava com a natureza mais imprevisível de Mitchum. Mas era justamente essa diferença que o fascinava. Dorothy não era apenas bonita, mas também centrada e ponderada, qualidades que mais tarde serviriam de âncora para a carreira turbulenta de Mitchum e sua personalidade exuberante. Dorothy era colega de escola do irmão mais novo de Mitchum, John, uma conexão que tornou o encontro deles ainda mais fortuito. Na verdade, ela namorou John brevemente antes de Mitchum entrar em cena, um detalhe que divertia e envergonhava o irmão mais novo, mas nunca causou qualquer tensão duradoura entre eles. A família Mitchum era unida e repleta de personalidades fortes, e a entrada de Dorothy em seu círculo trouxe um equilíbrio delicado. Desde o momento em que Mitchum a conheceu, ficou completamente apaixonado. Amigos e parentes mais tarde recordaram que ele falava de Dorothy com uma intensidade rara para a sua idade. Apesar da sua aparência durona e da sua atitude despreocupada, ele já demonstrava sinais de profunda lealdade e idealismo romântico. Quando Mitchum deixou Delaware rumo à Califórnia em 1934, ele e Dorothy já tinham construído um relacionamento sério, que havia amadurecido muito além de um caso adolescente. Ele buscava oportunidades na costa oeste, primeiro fazendo bicos e eventualmente se envolvendo com a atuação, enquanto Dorothy ficou para trás para terminar os estudos. Ela era uma aluna brilhante e disciplinada, destacando-se nos estudos antes de ingressar na faculdade na Filadélfia. O relacionamento deles sobreviveu aos desafios da distância, da incerteza e da Grande Depressão, um testemunho do vínculo emocional e da fé mútua que os unia. Mitchum escrevia para ela frequentemente cartas repletas de humor e saudade. Dorothy, por sua vez, o apoiava com palavras de encorajamento, mesmo quando seu futuro parecia incerto, e suas cartas insinuavam dificuldades e inseguranças. Após vários anos de devoção à distância, Robert Mitchum e Dorothy Spence se casaram em 16 de março de 1940. A cerimônia foi modesta, realizada não em uma grande igreja ou cartório, mas na cozinha de um pastor metodista em Dover, Delaware. Não houve pompa, trajes extravagantes ou glamour hollywoodiano. Apenas 2 jovens prometendo suas vidas um ao outro com sinceridade e esperança. A simplicidade daquele momento refletia quem eles eram, práticos, humildes e discretamente comprometidos. A fama posterior de Mitchum o transformaria em um ícone de frieza e distanciamento. Mas por trás dessa imagem havia um homem que encontrara estabilidade e propósito em seu casamento.
Pouco depois do casamento, Mitchum levou Dorothy West para Los Angeles, uma cidade fervilhante de promessas e imprevisibilidade. Inicialmente, a vida deles lá estava longe do luxo que viria mais tarde com o estrelato dele. Mitchum trabalhou na Lockheed Aircraft Corporation, uma grande empregadora nos anos que antecederam a guerra, realizando trabalhos manuais exaustivos em linhas de montagem para sustentar sua jovem esposa. Ele trabalhava em longos turnos e voltava para casa exausto, mas a presença de Dorothy lhe dava a motivação para continuar. Foi durante esse período que ele começou a se aventurar na atuação, primeiro em pequenos grupos de teatro e como figurante, o que eventualmente o levou a papéis no cinema. Em junho de 1942, Mitchum finalmente conseguiu um emprego fixo em Hollywood, o início de uma carreira que o tornaria uma das figuras mais marcantes do cinema americano. Enquanto a estrela de Mitchum começava a brilhar, sua vida familiar com Dorothy permaneceu seu alicerce emocional. O casal deu as boas-vindas ao seu primeiro filho, James Mitchum, em 8 de maio de 1941. James seguiria os passos do pai, construindo sua própria carreira de ator e, eventualmente, conquistando reconhecimento por seu trabalho no cinema. Seu segundo filho, Christopher, nasceu em 16 de outubro de 1943 e também se tornou ator, conhecido por seus papéis em filmes de ação e aventura ao longo da década de 1970. Por fim, sua filha Patrine nasceu em 3 de março de 1952. Diferentemente de seus irmãos, ela escolheu uma carreira nos bastidores como escritora, escrevendo obras que exploravam o legado complexo de seu pai e o mundo íntimo da Era de Ouro de Hollywood. Por décadas, pessoas influentes em Hollywood e historiadores do cinema especularam sobre a verdadeira natureza do relacionamento de Robert Mitchum com Marilyn Monroe. As duas estrelas icônicas compartilharam a tela no filme de 1954, O Rio das Almas Perdidas, River of No Return. Um filme que se tornou lendário não apenas por suas paisagens deslumbrantes, mas também pela tensão, atração e dinâmica complexa entre seus dois protagonistas. Embora Mitchum tenha permanecido praticamente em silêncio sobre Monroe durante a maior parte de sua vida, preferindo desviar de perguntas pessoais com sua característica indiferença fria, ele acabou se abrindo em raras entrevistas no final de sua carreira. Suas reflexões foram ao mesmo tempo ternas e brutalmente honestas, revelando um lado de Monroe que poucas pessoas viram. "Ela era uma criança perdida no corpo de uma mulher", disse Mitchum, sua voz grave carregando o peso do tempo e da memória. As pessoas viam o cabelo loiro, as curvas, o andar, mas por dentro ela estava apavorada na maior parte do tempo. Ela queria amor, mas Hollywood só sabia como vendê-la. As palavras de Mitchum dissiparam o glamour que cercava Monroe, pintando o retrato de uma mulher frágil e ferozmente determinada. Ele relembrou como, no set de O Rio das Almas Perdidas, Monroe frequentemente lutava com as exigências das filmagens. O filme era fisicamente exaustivo, rodado no frio da região selvagem canadense, com corredeiras perigosas e clima imprevisível. Mas Mitchum observou que suas maiores batalhas não eram com a natureza, mas com suas próprias inseguranças. "Ela tinha medo de ser substituída", continuou ele. "A cada tomada, a cada cena, ela se preocupava que não fosse bom o suficiente. Era possível ver isso em seus olhos. Ela precisava de reafirmação o tempo todo, e o sistema dos estúdios não lhe dava isso. Eles a tratavam como um produto, não como uma pessoa." Mitchum, famoso por sua autoconfiança e simplicidade, desenvolveu um carinho protetor por Monroe durante as filmagens. Apesar das diferenças entre eles, a masculinidade rústica dele versus a sensualidade delicada dela, havia um respeito mútuo. Ela se atrasava bastante. "Claro", admitiu Mitchum com um sorriso irônico. Mas quando a câmera começava a gravar, ninguém conseguia tirar os olhos dela. Ela tinha algo que não se pode fingir, algo que vinha de um lugar profundo e doloroso. Nos bastidores, Mitchum foi uma das poucas pessoas que se recusaram a menosprezar Monroe. "Eu não a tratava com condescendência", disse ele. "Todos os outros a tratavam como se ela fosse burra, mas ela não era.
Ela era inteligente, apenas traumatizada. Ele contou como ela às vezes se confidenciava com ele entre as filmagens, falando sobre suas dificuldades com a fama, sua infância conturbada e a solidão que a atormentava, apesar de ser a mulher mais desejada do mundo. Ela me disse uma vez, Mitchum recordou em voz baixa, que ser famosa era como estar presa em uma caixa de vidro. Todos podiam vê-la, mas ninguém podia ouvi-la. A amizade deles nunca se transformou em romance, embora a química entre eles fosse inegável. Mitchum a respeitava demais para se aproveitar de sua vulnerabilidade. Eu não ia ser mais um cara que a usou, disse ele. Ela já tinha tido o suficiente disso. Ela precisava de um amigo, não de outro homem com segundas intenções. Seu tom, mesmo anos depois, carregava um traço de tristeza, talvez pelo que ela sofreu, ou talvez pelo que poderia ter sido se Monroe tivesse encontrado mais pessoas como ele em sua vida. Quando Monroe morreu em 1962, Mitchum ficou profundamente abalado. Raramente falava sobre isso publicamente, mas em conversas privadas expressava sua desilusão com a crueldade de Hollywood. Eles a mataram, disse ele sem rodeios, não com uma arma ou uma faca, mas com pressão, com mentiras, com solidão. Ela lhes deu tudo, e eles levaram tudo até não sobrar nada. Suas palavras refletiam não apenas tristeza, mas também amargura em relação a uma indústria que consumia suas estrelas mais brilhantes. Em seus últimos anos, Mitchum frequentemente refletia sobre o quão incompreendida Monroe realmente era. Ela não era estúpida nem louca. Dizia ele que ela era simplesmente gentil demais para um mundo que a queria como uma mulher de aço. Suas lembranças dela não eram as típicas histórias de escândalo ou fofoca que cercavam o nome de Monroe. Eles eram fundamentados na compaixão, na compreensão e em um raro senso de humanidade. Se as pessoas a tivessem tratado como uma pessoa, em vez de uma fantasia, disse ele, ela ainda poderia estar aqui. Através de sua honestidade tardia, Robert Mitchum revelou o complexo lado humano de Marilyn Monroe, uma mulher que ansiava por amor e aceitação em uma indústria construída sobre a ilusão. Suas palavras, décadas após a morte dela, serviram tanto como homenagem quanto como advertência de que até as estrelas mais radiantes podem ser destruídas pela própria luz que as fez brilhar. Fumante inveterado por toda a vida, Mitchum morreu enquanto dormia às 5 horas da manhã do dia 1º de julho de 1997, em sua casa em Santa Bárbara, Califórnia, devido a complicações de câncer de pulmão e enfisema. Sua esposa, Dorothy, com quem foi casado por 57 anos, estava ao seu lado,